galera, a gente tem que levar em consideração toda a dificuldade. Essa equipe do Atlético Paranaense não é boba. A gente saiu ali, né, nos minutos iniciais com placar adverso. O Flamengo conseguiu, frente a toda a dificuldade. A gente viu o Atlético Paranaense, e o Rafael foi muito assertivo quando ele falou, cara, os caras vão jogar ali, sempre na retranca, vão tentar fechar a entrada da grande área. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu uma linha de 5, né, e uma linha de 4. E todos os 11 atrás da linha de meio de campo, tentando conter o ímpeto. Isso dificultou demais para a equipe do Flamengo. Você tinha triangulações ali pela esquerda, só que a direita estava capenga, porque infelizmente o Everton Ribeiro não consegue sair desse momento dele ruim, né? Ele não consegue dar sequência nas jogadas, não consegue acelerar ali pela direita, então a gente fica muito previsível. E aí a esquerda também estava muito vigiada pela equipe do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense conquista seu gol, e eu tenho condicionado, eu sei que assim, a gente vai gerar um debate aqui, talvez no Zona Rubro-Negra, não sei qual a opinião do amigo Rafa. Eu fiz a partida com o Arthur, né, com a narração do Arthur Costa agora mais cedo. O Arthur também tem uma opinião mais próxima da minha, que não foi falta. Alguns estão tentando condicionar, colocar que foi falta clara, eu acho que não. Eu acho que o Vitor Roque foi inteligentíssimo, ele sobe meio que para disputar mesmo, consegue deslocar o Pulgar. O Pulgar não corta de forma correta aquela bola de cabeça, e aí o Canóbio entra ali na frente, 6 minutos de jogo, é um balde de água fria, ou seja, toda a estratégia que foi traçada e adotada pela equipe do Flamengo meio que cai por terra. O Flamengo consegue administrar os nervos e aí tenta, mas também sem muita, né, efetividade, contundência e agressividade, porque estava muito congestionado. A gente hoje tinha muito Smurf para conseguir vencer, né? Muita camisa azul estacionada à frente da grande área, e o Flamengo não teve a capacidade nesse primeiro tempo de fazer as inversões rápidas para poder possibilitar os espaços necessários. Então ficou muito amarrado, um jogo muito truncado. O Atlético Paranaense, com o placar ali a seu favor, ele conseguiu administrar bem o primeiro tempo. Segundo tempo, a gente dá uma resposta já nos minutos iniciais, e aí acontece, né, o pênalti ali em cima do Arrascaeta. O Madison, para mim, foi infantil, comete um pênalti claríssimo. E eu confesso a vocês que durante a transmissão eu não tinha percebido que o Madison acaba chutando o Arrascaeta dentro da grande área. Eu estava atento ao lance de mão. Falei, não, cara, ele foi mão de apoio, não vai ser nada, não vai dar pênalti. Mas depois a câmera pega, e aí no lance, que agora tem a revisão, né, para todo o estádio também, nos telões, fica claro que o Arrascaeta é tocado. Ele não quis, o sem querer também pega. Bateu na perna do Arrascaeta, a Arrascaeta dá uma valorizada, pênalti claríssimo para mim, e aí a gente tem um gol de empate com o Pedro, que eu morro de medo de cobrança de pênalti do Pedro. Eu vou ser franco com vocês, eu morro de medo, acho que o Pedro não é batedor de pênalti, o Pedro bate, não bate tão bem, mas não interessa, a bola entra, o Bento, que é um grande goleiro, que vai muito bem nas cobranças de pênalti, passa da bola, e aí a bola felizmente entra, para nossa felicidade, e aquele empate já deu uma tranquilidade. Foi quando o Sampaoli conseguiu, né, entender a importância do nosso grande monstro, da principal contratação do Flamengo para o segundo semestre. Podem anotar, podem ter certeza, a volta do Bruno Henrique é maravilhosa para todos nós rubro-negros, é importante, depois de tudo que o cara sofreu, sob toda a desconfiança, inclusive minha. A gente já viu jogadores terem lesão, né, muito próxima do Bruno Henrique, não conseguir voltar com a mesma velocidade, não conseguir voltar a jogar um bom futebol, e o Bruno Henrique vem conseguindo mostrar a todos que ele vai ser um dos casos que vão se transformar em exceção. Ele entra, faz um gol, quase faz um golaço num cartão de visita positivo, de um jogador que eu mesmo tenho baixíssima, né, confiança de que possa vir entregar. A gente tem a entrada do nosso motorzinho 2.0, Luiz Araújo entra, já faz uma jogada logo de cara, enquanto um lançamento perfeito, o Bruno Henrique acaba ali meio que, né, dando um tapa errado, e aí a bola sai próximo, mas fora do gol, poderia ser o terceiro, o que nos traria uma tranquilidade ainda maior para jogar na Arena da Baixada, mas não foi possível. O resultado, para mim, é excelente. A gente tem que colocar o nível de dificuldade dessa equipe do Atlético Paranaense, que ela vem apresentando. É uma equipe bastante competitiva. Então, eu estou muito feliz com a equipe do Mengão. O primeiro assunto que o Alan falou, eu acho um assunto interessante para a gente debater, o lance em cima do Pulgar, se teve falta ou não no primeiro gol. Que o Alan me falou aqui, que tanto ele quanto o Arthur acharam que não foi falta.
eu vou dar duas opiniões. Primeiro, a minha opinião. Para mim, aquilo ali não é falta, tá? Eu sei que tem muita gente achando, mas para mim, aquilo ali não é falta. Agora, eu também vi qual foi o critério que o Flávio Rodrigues de Souza usou durante o jogo. Ele estava dando falta se você espirrasse perto do jogador. O segundo tempo, então, foi que o Arnaldo César Coelho chamava muito bem de sinfonia de apito. Qualquer coisinha, ele, bum, apitava. Ele tornou o jogo, em alguns momentos, até chato. Então, pelo critério que o árbitro aplicou durante o jogo, para mim, aquilo ali foi falta. Então, eu acabo tendo duas respostas, mas em relação ao jogo, achei que foi um jogo muito difícil. Acho que tomar também um gol muito rápido, acho que condicionou muito o que foi o jogo. Se já tinha um Atlético Paranaense preparado para espetar a gente no contra-ataque, se defender com força, acho que isso acabou fazendo com que eles dobrassem a aposta, como o Alan falou, uma linha de 5 atrás, mas muito compacto, o time muito atrás mesmo. O Atlético Paranaense, que inclusive joga de maneira confortável nesse esquema, e um Flamengo tentando furar aquela retranca, muitas vezes, infelizmente, só com o Pedro dentro da área, circulando muito a bola ali por fora, Gerson e Arrascaeta tentando algum tipo de tabela, mas faltando gente para pisar na área. E aí, eu em casa, angustiado, eu falei, Bruno Henrique aí, meu irmão, porra, até porque o Flamengo alçando muitas bolas na área, às vezes com 3 zagueiros e o Pedro. Então, o Flamengo, de alguma forma, se viu um pouco sem criatividade no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo já começa um pouquinho mais favorável. O pênalti é uma jogada muito boa do Arrascaeta. O Pedro consegue fazer uma parede, deixa de peito para o Arrascaeta. O Arrascaeta sofre umas 3 faltas, não cai, progride, consegue fazer o passe. Aí eu acho que é o Gerson que cruza para o meio. Aí eu tô na dúvida e depois acaba sofrendo pênalti. Eu acho que o pênalti do Flamengo é um grande lance do Arrascaeta, por ter sido o cara que recebe, não desiste da jogada, leva o time à frente e depois está lá dentro da área para sofrer o pênalti. Achei que foi uma jogada muito, muito especial e o Pedro, se não bateu bem, pelo menos botou lá o pênalti bem batido é o pênalti que entra. Mas tem aquele pênalti bem batido porque entra, mas que faz o torcedor ter aquele mini infarto, né? Porque você vê que não foi... Aí depois você vê no replay, o Bento chega a passar da bola, foi uma bola a meia altura, entre o meio e o canto, assim, aquele manual de como perder pênalti. O Pedro nunca foi exímio cobrador de pênalti, né? O Pedro sempre deu um friozinho na barriga, né? Quando vai bater pênalti, né, Rafa? Exato. O grande pênalti da carreira do Pedro é o pênalti que ele bate na Copa do Mundo. Exatamente. Contra a Croácia. Ele nunca conseguiu ficar tão tranquilo. Exatamente, mas contra o São Paulo ele já perdeu. Contra o próprio Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que a gente é desclassificado com o Renato Gaúcho, ele bate um pênalti que entra, mas que também é um pênalti que não é tão bem batido. Mas o importante é que entrou, e aí a entrada do Bruno Henrique mudando o jogo novamente. Para mim, eu acho que está muito claro isso. O Flamengo ganha muito com esse jogador agudo. É um cara que entra ali pela esquerda, dá muito trabalho. O time adversário já não pode se soltar tanto, né, ali pelo lado direito de ataque, porque tem o Bruno Henrique, por sua vez, pelo lado esquerdo, dando muito trabalho, pisando na área, e aí um gol característico dele, cara, esse gol no segundo pau. Poucos jogadores atacam a área no segundo pau como o Bruno Henrique, e ele tem até inteligência. Eu acho que ele passa até um pouquinho da bola. Você vê que o Bruno Henrique pula, mas ele consegue trazer o corpo, ganha do Fernandinho e faz um gol que é muito importante para o Flamengo. No final do jogo, acho que o Flamengo só poderia ter conseguido fazer 2 coisas: ou segurar mais a bola, ou ser mais efetivo no contra-ataque. O Flamengo, ao mesmo tempo que não conseguiu reter a bola, também não conseguiu fazer essa transição aí para o ataque, e aí talvez pudesse ser um caminho para a gente conseguir uma vantagem maior, mas primeiro jogo, a obrigação está cumprida. A obrigação era vencer esse jogo, sobretudo pelo que se desenhou. Tomar 1-0, meu irmão, é muito difícil, cara, contra um time que sabe se defender, contra um time fechadinho. Então, assim, a obrigação está cumprida.
o primeiro passo foi dado. E aí é fazer um jogo bom fora, mas eu estou satisfeito com esse jogo.